E aí pessoal, tudo bem? Olha só, hoje é domingo, dia 6 de novembro. Esse aviso é para parabenizar todos os alunos que participaram do processo seletivo do IFE, né? A prova foi hoje. Daqui a pouco, né, nas próximas gravações, os professores nossos do pré-IFE do Radier vão iniciar a correção, não exatamente a correção, um comentário sobre as provas, né? Então os professores de português, matemática, história, geografia, ciências vão fazer os comentários sobre as provas. Mas nesse momento eu só quero parabenizar. Então, assim, vocês, né, muitos alunos de nono ano, né, que vão participar do processo do ensino médio integrado, então já participar de um concurso federal com tão pouca idade é uma experiência realmente impagável. Então, todos que ao longo do ano, né, participaram, fizeram, né, de maneira séria, né, só por conta disso vocês já estão de parabéns, beleza? Então, vamos seguir então com os comentários da prova. Olá pessoal, meu nome é Flávia, sou professora de língua portuguesa do Radier, do preparatório do IFES. Vim aqui comentar com vocês um pouquinho sobre a prova de hoje. Bem, o que a gente percebeu? A prova foi muito mais gramatical do que a gente está acostumado, mas isso já era previsto devido à quantidade de questão que foi retirado, né? Lembrando que nós trabalhávamos antes com 15 questões e essa nova prova veio com apenas 11 questões. Então, a gente já esperava que a quantidade de questões gramaticais fosse ficar um pouco maior, certo? Devido, né, ao formato mesmo. Mas essa superou as expectativas. Ela veio muito mais gramatical mesmo, mas não foi, assim, muito difícil. Tinham muitas questões em que a gente poderia trabalhar com processo de eliminação, tá? Questões como a 3, em que você tinha que marcar como verdadeiro e falso, ficaria fácil você eliminar algumas das opções de A a E, né, chegando à resposta correta. Muitas questões também, gente, eu percebi isso com essa relação de alternativas de verdadeiro ou falso, o que deixou a prova um pouco mais longa, o que eu também acredito que esse artifício tenha sido utilizado por conta da diminuição de questões, para que a gente não diminuísse a quantidade de leitura do aluno durante a prova. As 3 primeiras questões eu considero bem simples. Na verdade, os primeiros textos estavam bem simples. Questões em que envolvia regras de pontuação, né, como a utilização da vírgula. Questões falando sobre conjunções, sobre advérbios, que é um conteúdo para a gente muito simples. O que eu considero mais complexo da prova foi a partir da charge e do texto, o poema, né, Fome, de Braulio Bessa. Esse texto realmente foi um pouquinho mais confuso do que os outros, deixando, principalmente como um poema, né, que é uma leitura menos utilizada pela gente, mas também não estava impossível. Como eu disse a vocês, o processo de eliminação poderia ajudar muito na resolução das questões. E aí, esse poema, ele trazia sobre a fome, assim como a charge, né, com algumas questões de interpretação referente a eles, utilizando termos como denotativo e conotativo, que eu falei bastante em sala de aula com vocês, tá? As questões... E o último texto que a gente tem, que é o texto falando sobre o percentual de fome no Espírito Santo. Tava um texto muito simples também, 2 textinhos comparativos. Lembrando que a prova do IFES, ela trabalha com esse eixo temático, né? Desse ano, nós trabalhamos com a fome. Espero que vocês tenham tido muito sucesso na prova. Até a próxima. Fala pessoal, tudo bem? Professor Elvio aqui, professor Luan, professor Evandro, a equipe de matemática do Radier. A gente vai falar com vocês sobre as questões. Vou falar de uma a uma, o assunto, falar a dificuldade e etc, beleza? Eu vou começar aqui com a questão 12, uma questão que foi tranquila, dava tanto para fazer por regra de 3 simples ou potenciação, tá legal? Bem tranquilo, a gente trabalhou bastante esse tipo de assunto em sala de aula. Então não vejo muitas dificuldades, isso aí com certeza vocês acertariam. Galera, na questão número 13 é uma questão de MDC. E aí já tinha uma pegadinha na letra A, né? Que quando você calculava o MDC dos valores que a gente tinha, na verdade, o número de alunos por grupo e não o número de grupos, beleza? Então vocês precisavam pegar esse MDC e dividir 48, dividir 36 e dividir 42, que vocês aí sim teriam o número de grupos formados, beleza? Pessoal, questão 14, questão facinha, só prolongar a malha ali quadriculada, verificar a quantidade de triângulos, a cada 2 triângulos uma unidade de área. Matava a questão rapidinho. Bom, a número 15
tá? Era uma questão que a gente só precisava de um pouco de interpretação e entender que se o time ganhou com 26 pontos invicto, ele não perdeu. Mas para você ganhar todos os pontos, com os jogos dariam 30. Como ele venceu invicto, significa que ele teve 2 empates, tá? Então, é por isso que a gente tinha que subtrair isso aí, beleza? Então, a questãozinha tranquila também. Pegando a questão 16 agora, brincou de bloquinho quando era criança, matou essa questão. Ele já deu pra gente 1 centímetro cúbico com bloquinho, só verificar quantos bloquinhos para formar, inclusive, a letra E de Evandro. Galera, na questão 17 é uma questão de porcentagem, aí é chovendo molhado, né? Porcentagem desde sempre vocês escutam falar. Então, li aí, matava sem problema nenhum, era sussa. A número 18, ela tinha duas ideias, tá? Você precisava saber fazer a divisão proporcional, que eu falei diversas vezes que o IFES adora essa matéria, e ele tentou inovar e colocou também um pouquinho de estatística, vamos dizer assim, que é a média aritmética. Então, tranquilão, sabendo fazer a média aritmética e depois fazer a divisão proporcional, você achava tranquilo a solução. A número 19, por incrível que pareça, era apenas fazer uma subtração, tá? A única coisa que você tinha que se ligar era no intervalo que ele queria, que era de 2020 a 2022. Fora isso, é só pegar a barra maior e subtrair da barra menor e achar a resposta, tá legal? Questão de número 20 aí, ó. Fizemos muitas vezes a questão dos pontos notáveis do triângulo, colocava a circunferência escrita, puxava umas semelhanças ali pela uma congruência de ângulos e matava também a questão. Galera, na questão número 21, que era essa das palmeiras imperiais, bastava, né, no caso, uma das possibilidades era você ir colocando as palmeirinhas e posteriormente contando elas. Então, a alternativa correta, letra C, 50 palmeiras. E para matar, questãozinha 22, é uma questão de função do segundo grau. Então, você montava a funçãozinha lá, com auxílio do y vértice, do vértice, etc. Você conseguia descobrir qual que era o valor que deveria praticar no hambúrguer para que tivesse o lucro máximo. Beleza? Beleza, galera. Aquele abraço. Ei, gente, e aí, beleza? Eu sou Jane Lopes, professora de Biologia. Você é? Reginaldo, coordenador do pré-IFES, professor de Ciências, de Química e um monte de coisa. Pois então, hoje a gente está aqui para fazer uma análise da prova do IFES, né, para as turmas de 2023. Bom, a primeira questão de ciências aí, né, foi a 23ª questão, foi a questão assim, joia, dentro de conteúdo mesmo de citologia, fazendo uma abordagem de procariontes, eucariontes, algumas organelas celulares, não tinha para onde escapar, ou sabe ou não sabe, né, as funções das organelas, o que é um procarionte, o que é um eucarionte. Então, foi tranquilinho aí pro aluno do Radier, hein, porque só nas listas de exercícios, esse assunto aqui, ó, batidão, hein. A questão 24... Pois é, a questão 24 falava de fonte renovável e não renovável de energia. Então, se você já discute isso em sala de aula, presta atenção na discussão, até na aula de geografia, quanto mais na de ciências, essa questão ela fica bem fácil mesmo. Então, sabendo já o que é fonte renovável, combustível fóssil, energia eólica, tendo uma breve leitura e um básico conhecimento, coisa que a gente tem certeza que nossos alunos eles apresentaram falando dessa prova, também sem muito problema para resolução. Pois é, a 25ª questão, gente, é uma coisa assim, praticamente óbvia, né? Porque é uma questão de vacina. Então era aquele conceito ali do que é antígeno, o que é anticorpo, como é que uma vacina age no organismo. Foi bem simplesinha também a questão, sabe? Eu digo até que é uma questão fácil, tirando só a questão dos termos aí, né? Que é preciso conhecer, mas é uma questão fácil. Eu gostei muito porque eu acho que é um assunto que é urgente, né? Principalmente porque trouxe a questão da poliomielite, que era uma doença praticamente erradicada no Brasil, e aí veio com um texto de abertura falando sobre isso, né? Então, bora vacinar, porque a questão foi linda. É isso. A questão 26, deixa eu emendar nela, Regis? Pode. Então, a questão 26, ela veio brincar um pouquinho com a histologia e fisiologia humanas, né? Trouxe a questão dos papéis aí, né, das funções de alguns órgãos, blocos de células, né, como é que funcionam e tal. Uma questão relativamente, assim, fácil, mas ela, em cada alternativa, fez abordagem de um sistema ou tecido. Então, vamos jogar ela no grupo das médias aí, né, mas eu gostei também.
né, legal olhando assim, que inclusive Essa foi maravilhosa. todas as questões elas foram sempre assim, assinale a alternativa correta, assinale a alternativa correta. Então não teve aquelas pegadinhas que a gente alertou bastante ao longo. Vai lá procurar correta, mas pedia para marcar incorreta e não teve esse problema, né? Ai, fala E a dessa, questão, linda. isso, né? A questão 27 é uma questão altamente regional e atual, falando do último incêndio que o Parque Paulo César Finha sofreu, e falando sobre as unidades de conservação. E também mais uma questão que um breve conhecimento, né, de ecologia e e da importância dessas unidades, você consegue chegar na alternativa, inclusive mesmo sem conhecimento. Sabendo a interpretação de texto, você consegue chegar na resposta. E a 28ª questão, essa aí falando sobre esgoto, né, e tratamento de esgoto e de doenças vinculadas a quando a gente tem, né, contato com esse tipo de água contaminada. Eu costumo dizer, Regis, que é marca registrada do IFES, né? Sempre uma questãozinha de doença, né? Não é uma crítica, não. Eu acho super legal. É uma questão que você tinha que saber como é que a doença é transmitida ali, como é que a pessoa pega a doença, não tinha para onde escapar, para você eliminar as alternativas e pegar aquela que tinha A gente pode falar, então, que essa prova ela foi bem contextualizada, abrangeu bastante, né, todo o conteúdo previsto no IFES, tirando o conteúdo que eles colocaram, né, de evolução e de genética, mas a gente vai ver para os próximos anos como isso vai acontecer. Professora Jane, obrigado. Foi massa, né? Foi muito bom. Olha, sucesso, tá? Para vocês, aluno Radier. Tenho certeza que vocês arrasaram. Vai dar tudo certo e vamos que vamos, hein? Marcelo aqui de novo, para a gente falar um pouquinho mais devagar sobre as questões da prova. Uma coisa que eu reparei, e eu acho que é interessante falar, e eu ouvi outros colegas falando, foi uma prova que eu diria, pelo menos na área nossa, né, de história, ela está de média para fácil. Uma coisa muito interessante que ajuda muito, principalmente aluno que está vindo de 8º, 9º ano, né, que são questões pedindo qual é a verdadeira, é assim que se faz. Então não tem aquela coisa de exceto, isso atrapalha muito os alunos, às vezes, né, se complica um pouco. Então as questões foram mais ou menos tranquilas, algumas com respostas bem, eu diria até que óbvias, né? Então, por exemplo, a questão que falava sobre luminismo, que é justamente a primeira, vai falar sobre o Barão de Montesquieu e os 3 poderes. Quem estudou, quem leu um pouquinho, sabe que 3 poderes é Montesquieu. Então, ficou legal mesmo a possibilidade de resposta. Eu diria que talvez um problema maior desse na questão que falava justamente sobre a Guerra Fria, que, aliás, nós do Radier trabalhamos no aulão. Então, lá na Guerra Fria, tinha talvez uma duvidazinha quando falava sobre a questão armamentista, né, e sobre os confrontos. Só que a opção, né, que daria alguma dúvida falava em confronto direto. Isso nunca ocorreu. Então, a resposta acabou ficando clara. No geral, então, eu diria que a prova foi boa. É lógico, né, que nós temos uma prova num novo formato, né, essa prova de 40 questões, nós ficamos ainda um pouco na dúvida sobre quais seriam as possibilidades de pensarmos num ponto de corte, mas de qualquer forma eu acredito muito nos nossos alunos, eu acredito muito que a galera se preparou bem, eu acho que o resultado será bem satisfatório para essa prova, beleza? Valeu, gente. Fala aí, galerinha, beleza pura? Professor Ricardo, nós estamos aqui, equipe reunida aqui no Radier, para poder comentar a prova de Geografia do IFES, concurso de 2023. Então, ó, primeira questão de Geografia, 35ª questão da prova, fala sobre as paisagens do campo, características das paisagens, comparando com paisagens urbanas, assunto trivial, matéria de 6º ano aí, que o aluno Radier com certeza gabaritou nessa questão, né? A gente falou sobre espaço natural, espaço geográfico e o conceito de paisagens. Na 36ª questão da prova, segunda questão de geografia, já se menciona aqui sobre turismo, atividade econômica do turismo. Então cita-se países, né? Enfim, França, Estados Unidos, Espanha, e isso tem a ver com o aumento do poder de compra de algumas populações. Questão tranquila também, muito simples. Na 37ª questão, já se fala sobre corrida espacial. Então, essa questão da China, né, de ter uma estação espacial própria,
A China mandou sonda, um rover, para o lado escuro da Lua. Nós comentamos isso aqui, indicamos assuntos, canais de astronomia, comentamos sobre astronomia. Com certeza o aluno Radier mandou bem nessa questão também. 38ª questão, sobre manguezais. Então a gente já esperava aí 2 questões de geografia física, algumas problematizando questões socioambientais, né? Uma questão sobre globalização que a gente já vai comentar. E aí a resposta alternativa A é fundamental para a reprodução e sobrevivência de animais marinhos. Chama a atenção, inclusive, as questões erradas, como que elas muitas vezes estavam bem fora ali do contexto da resposta, né? Então facilita ainda mais para quem estudou e adensou aí nos conteúdos. Na 39ª questão, uma questão sobre globalização, a gente sempre espera, né? Muito tranquila também, falando sobre a diversificação das empresas industriais, comerciais, prestação de serviços, né? A vascularidade das empresas no mundo, que é uma característica inerente ao processo de globalização, né? E a 40ª questão, última questão da prova de geografia, menciona aí o conflito das Malvinas, que foi uma guerra que a Argentina se rendeu e a Inglaterra ganhou e tem o domínio da região do arquipélago das Malvinas até hoje. Prova muito tranquila, aluno Radier com certeza mandou muito bem e a gente se vê. Sucesso sempre, valeu, tchau, tchau.